Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, por mais essa semana. Glorificamos e exaltamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por podermos estarmos aqui reunidos para contemplar, para orar, para louvar, para nos alimentar espiritualmente da santa palavra de Deus. E não perdendo mais tempo, quero convidar a nossa irmã Tatiana para estar dando início através da oração nesta noite. Amém? Irmã Tatiana, por gentileza. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, amado e Pai querido, mais uma vez reunidos, Senhor Deus, nos encontramos diante da Tua presença, dando início a esse culto, Senhor Deus, de louvor e adoração ao Teu santo nome. O Senhor vem abençoar, Senhor Deus, a cada um de nós nesta noite. Pois o Senhor já se faz presente em cada um dos nossos lares, que essas orações, que cada louvor, que cada palavra, Senhor Deus, no culto de hoje, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Amém. Deus. Fala conosco poderosamente esta noite, nos renova, Senhor Deus, nos fortalece, que nós possamos sair, Senhor Deus, edificados deste culto, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada livramento concedido durante esta semana. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo alimento que o Senhor colocou na nossa mesa. Te agradecemos, Senhor Deus, pela prosperidade que quer dizer ter todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Por isso, somos gratos a Ti, ó Pai. Amém. Fala conosco, Senhor Deus, nos abençoa, nos edifica, Senhor Deus. Nos mantém de pé, firmes diante da Tua presença. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agradecemos a nossa irmã Tatiana. Estamos aqui participando conosco através da oração. E vamos agora iniciar o nosso louvor, esse momento de adoração, de buscar o Senhor através dos louvores, para glorificar e bendizer o seu santo nome. E a palavra do Senhor nos ensina que Ele habita em meio aos louvores, e por essa razão estamos aqui nesta noite para louvar, para buscá-lo, para adorar em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos louvar, vamos dar o nosso melhor nesta noite para o nosso Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh Deus de glória. Aleluia. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Aleluia, glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Oh Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, ó Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita ser, oh Deus de glória, aleluia, aleluia, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Santo, 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 santo é o Senhor, necessita mais de ti. Grande é o Senhor, aleluia, necessita mais de ti. Glória a Deus, aleluia. O Santo dos Santos, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar louvando, glorificando, exaltando o Deus da glória. Amém, meu irmão? Aleluia. Estamos juntos nesta noite, junto com a igreja, junto com o povo santo de Deus, para glorificar e bem dizer o nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Oh Deus de glória. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, aleluia. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Canta, povo santo de Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és o Espírito Santo, o Pai eterno, altíssimo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, canta, povo santo de Deus. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Louve, 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 igreja. Aleluia, aleluia.
E os anjos nos céus permanecem 24 horas ininterruptamente, louvando, glorificando, adorando, exaltando ao Filho de Deus, o Altíssimo, Deus da glória. Nós, como povo santo de Deus, estamos aqui nesta noite, reverenciando, adorando, buscando em espírito e verdade a tua face, Senhor. Aleluia, aleluia. Só voz, um só Espírito, ó igreja, ó povo santo de Deus. Adore, adore, adore. Me submergi a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Canta, povo santo de Deus. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ó Espírito Santo, derrama nesta noite o teu Shekinah, da tua unção, da tua graça, da tua presença, da tua misericórdia, Senhor. Perdoai-nos, meu Pai, pelos nossos pecados. Revestir-nos, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão. Aleluia, glória a Deus. Tu és o nosso socorro, Pai eterno e Deus amado. Ó Santo dos Santos, Deus de Israel. Aleluia. Grande é o Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sana todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Esta noite é noite de vitória, irmãos. É noite de milagre. Esta noite é noite de reconciliação. É noite de bênção. O Senhor se faz presente. Oh, glória! Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti.
Pai. Sou pequeno demais. Me dá sua paz Pra te seguir, canta povo santo de Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Canta, igreja, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Aleluia! Glória a Deus! Recebe nesta noite o teu milagre, igreja. minha casa, Oh, glória! Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Canta, povo santo de Deus. Entra na minha vida, minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você crê, irmãos? Você crê em nome de Jesus que nesta noite o Senhor vai derramar da sua unção, da tua graça e do seu Espírito sobre a vossa vida? glória a Deus, Glorifique e aleluia. exalte o nome do Senhor nesta Glória, noite. Esta glória noite é a noite Deus, de milagre na aleluia, minha e na Jesus. tua vida, irmãos. Eu creio. Receba, em Grandes nome de coisas o Senhor há de fazer em nossas vidas. Amém? Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh Deus de glória e Deus de poder. Soa as trombetas. Oh Deus de glória. Ó Espírito Santo. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.
gente precisa entender o que Deus está falando. Tá surdo, ô glória! Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ó Espírito Santo, quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não me importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Oh Deus de glória, grande é o Senhor. Com muito louvor. Louve, 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 adore o Senhor. Busque o Senhor nesta noite de espírito em verdade, igreja. Oh Deus de glória. Oh Pai, recebe nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, Senhor. Inclina teus ouvidos para esse ministério da igreja evangélica, do Divino Espírito Santo, ó Pai eterno e Deus amado. Oh, com muito louvor, com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Está ouvindo, irmãos? Deus jamais vai rejeitar a oração de um justo, daquele que está angustiado, amargurado, aquele que está sofrendo, aquele que está sem saber o que fazer da sua vida, aquele que está passando pelo momento de luta, de enfermidade, de dor, de abandono, de falta de oportunidade. Jamais permita que a tristeza, que o pecado possa entristecer teu coração, irmãos. Se lembre que há um Deus no céu. Lembre-se que alguém morreu por você. Lembre-se que Deus deu aquilo que Ele tinha de mais valioso, que foi o seu Filho, para vir aqui nesta terra pecaminosa, para morrer na cruz, para levar consigo todos os nossos pecados, para assumir todas as nossas culpas e as nossas responsabilidades, todos os nossos erros, para que eu e você nesta noite estivéssemos aqui na condição de livres, na condição de filhos, na condição de salvos, salvos pela misericórdia e pela compaixão, pelo amor imensurável, um amor que não se consegue explicar, o amor que o Senhor tem pela humanidade, pela sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a nossa irmã nesta noite, Yasmin, para que esteja trazendo uma palavra introdutória para a nossa igreja. Por favor, irmã, fique à vontade. Saúde a igreja, paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 23. Amém. Glória a Deus. Por favor. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Oh Deus.
Deus detesta a feitiçaria e a Bíblia diz que rebeldia é igualmente ruim. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas isso é uma armadilha mortal, que só nos traz problemas. Procurar fazer a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Deus não é cruel. Ele só não se agrada dessas atitudes porque fazem mal a nós e às pessoas ao nosso redor. Fala, Deus. Deus quer o nosso bem e Ele sempre fica feliz quando nos arrependemos de nossos pecados. Amém. E está sempre pronto para nos perdoar. Glória a Jesus. Por gentileza, lê de novo esse versículo, por favor. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou como rei. Amém. Glória a Deus. Coisa interessante, né, irmãos? A gente fica assim, impactado, né, pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, quando Deus fala conosco, quando Deus nos traz uma revelação e quando Deus confirma o sermão da noite. Porque o que eu tenho nesta noite para trazer aos irmãos, ele vai trazer uma revelação para nós que tem tudo a ver com aquilo que a nossa irmã nesta noite trouxe aqui para nós, esse versículo, né? Que assim como ele não cumpriu a vontade de Deus, e quem não cumpriu a vontade de Deus foi o rei Saul. Saul fez tudo aquilo que desagradava a Deus, e por isso ele foi destituído do seu cargo, né? Ele foi consagrado como rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel, e logo em seguida ele foi destituído pela sua rebelião, pela sua rebeldia, pela sua falta de paciência e por uma série de questões. Mas o que eu quero chamar a atenção nesta noite, Deus está falando com a igreja, porque eu não combinei absolutamente nada com a minha irmã aqui nesta noite. Ela aleatoriamente escolhe uma palavra e ela traz uma palavra para a igreja. E eu tinha preparado o sermão que está lá em 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 22, que tem como tema: trocaram quem era, é e sempre será santo por aquele que era humano e nada podia fazer pelo seu povo, que era o caso do rei Saul. Trocaram quem era, é e sempre será eternamente santo por aquele que era humano e nada podia fazer em prol do seu povo. E a palavra ela vem de encontro, né? Que a irmã acabou de ler aqui e o que eu preparei para a igreja nesta noite. Eu fico feliz porque é uma confirmação da parte de Deus, não é verdade? A gente não combinou nada e a coisa fica tão... se tivéssemos combinado, não daria tão certo, né? Mas não combinamos absolutamente nada, simplesmente a gente fica aqui muito à vontade em trazer uma palavra introdutória, em pregar o evangelho, em pregar um sermão. E fico feliz porque vejo que Deus está, não só hoje, mas Ele está sempre conosco aqui nos nossos cultos. Mas quando o Senhor confirma a sua palavra, é algo assim extraordinário. É bênção, né? É bênção de Deus. Porque estamos no caminho certo, estamos no caminho que agrada o Senhor, amém? O caminho que agrada a Deus. Isso é extremamente importante, estarmos fazendo a vontade de Deus, e Deus está confirmando a sua palavra para nós nesta noite, amém? Eu quero ler a palavra nesta noite para os irmãos, como eu já disse anteriormente, está no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. O meu título aqui ele diz: Israel pede um rei. Israel pede um rei. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei para que nos lidere,
isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais os direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estavam lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra, em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e os dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. E daí decorre a história. Que naquele momento Israel sente a necessidade de ter um rei. Mas quando na verdade Israel já tinha um rei, que era o próprio Senhor, o próprio Deus, que estava à frente, governando o povo de Israel. Não é isso? Amém. O Altíssimo era o rei de Israel naquele momento. Ele estava à frente, governando o povo de Israel. Ele estava conduzindo o povo de Israel. Ele estava ali sustentando o povo de Israel, suprindo o povo de Israel de todas as suas necessidades. Conduzindo o povo de Israel, fortalecendo o povo de Israel, dando segurança ao povo de Israel, prosperando o povo de Israel, concedendo vitórias ao povo de Israel. Não faltava absolutamente nada para Israel. Israel era uma nação fértil, uma nação vitoriosa, uma nação próspera, uma nação imbatível, porque tinha um rei à frente de Israel, que jamais perdeu uma batalha. O Altíssimo, o general dos exércitos, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Olha que circunstância, que situação emblemática, o povo chegar ao ponto de pedir a Samuel que concedesse a eles um rei, um ser humano, passivo de erros, pecaminoso, assim como eu e você, como nós somos pecadores. Um homem sujeito a falhas, um homem sujeito a erros, a enganos, oscilações. Quando na verdade Israel tinha o maior tesouro que eles poderiam ter, era ter o Senhor à frente, conduzindo essa nação.
Muitas vezes eu fico me questionando como uma nação pode abrir mão do Rei dos Reis. Como uma nação pode abrir mão de um general extremamente, infinitamente capacitado em todos os sentidos, podendo suprir todo e qualquer tipo de necessidade daquele povo. Eu não consigo chegar a uma conclusão, eu não consigo entender como é que eles puderam fazer isso. Desagradaram a Deus, a própria palavra vai dizer que o Senhor ficou magoado, ficou sentido, ficou entristecido. Óbvio, quem não ficaria? O Senhor tinha libertado Israel do cativo no Egito, tinha preparado uma terra que emana leite e mel para o seu povo, tinha preparado um presente, um futuro extraordinário para Israel. E de repente Israel joga tudo por terra, abre mão da sua própria vida, porque abrir mão de Deus é abrir mão da sua própria vida, da sua própria existência, e colocando a sua vida nas mãos de um ser humano, passivo de erros. Samuel fica também incomodado, entristecido. Samuel, um homem de Deus, um profeta, alinhado com os princípios, um homem que fazia a vontade de Deus, andava na presença de Deus, e seus filhos não tiveram a mesma dignidade, não foram íntegros, dignos, assim como o seu pai, porque também tinha uma incumbência de estar à frente, sucedendo o seu pai naquele momento que já era idoso. E se deixaram levar pelas influências do mundo, né? Pela ganância, pela corrupção, pela facilidade, pelo poder que estava nas mãos deles, né? De decidir entre o certo e o errado, entre julgar, entre fazer julgamentos, onde constituir leis, ordenanças, fazendo com que o povo tivesse um julgo desigual, uma balança desigual. Dependendo da circunstância, cada caso era um caso, não era julgado com imparcialidade, né? Quer dizer, os filhos de Samuel não eram íntegros, não eram dignos de estar à frente do povo de Israel. Porém, Samuel não estava morto, Samuel estava vivo, continuava governando, mas tinha dado uma incumbência para os seus filhos. E a liderança de Israel foi até Samuel, né, reclamar, né, fazer as suas queixas, dizendo que os seus filhos não estavam andando segundo os princípios da palavra, segundo os mandamentos de Deus. E eles tomam uma decisão que, naquele momento, eles gostariam de constituir um rei para estar à frente da nação de Israel. É um ato de ingratidão. E a gente sabe como dói, né? Quando a gente recebe um ato de ingratidão. É muito difícil. E eu imagino que para Deus também foi muito complicado, né? Para Deus também foi muito complicado administrar esse momento tão complicado, tão difícil, naquele momento de ser rejeitado pelo seu próprio povo, porque houve uma rejeição. Você só pode ser... O camarada só pode estar desequilibrado mentalmente. Porque mesmo que você pode abrir mão de ter um governo constituído pelo próprio Deus, pelo próprio general, pelo próprio Criador dos céus e da terra, qual homem teria capacidade psíquica de governar melhor do que o próprio Deus que criou todas as coisas? Como é que a criatura pode ser maior que o seu Criador? Não existe, é impossível isso. E ainda assim, Israel se opôs. Ainda assim, diante de toda a advertência de Samuel, porque Samuel advertiu o povo com relação a essa escolha e disse ao povo que haveria consequências desastrosas, que haveria consequências negativas diante dessa escolha. Porque até então, se você observar na palavra, Israel estava numa condição privilegiada.
Israel não estava debaixo de nenhum jugo. Israel não estava na servidão, servindo ao homem. Israel não teria que abrir mão de parte da sua colheita, de parte do seu gado, de parte dos seus bens, para entregar ao rei. Não teria que abrir mão das suas filhas. Ou seja, Israel estava deixando de ser livre novamente para se tornar escravo, para viver debaixo de um jugo desigual. O que mudou? Qual é a diferença? Me parece que Israel estava acostumado a viver debaixo da servidão. Me parece que Israel estava acostumado e sentia a falta do chicote. Não estava acostumado a lidar com a liberdade. Não tinha intimidade com a prosperidade. Não tinha intimidade, né, com a fartura. Com as vitórias. Estava acostumado a viver debaixo de um jugo. E não é assim, queridos. Não é assim que o ser humano continua vivendo. O Senhor, quando enviou o seu Filho Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre para que nós viéssemos ser livres novamente. E hoje eu e você, filhos e servos do Senhor, somos livres, né? Eu não estou debaixo de nenhuma autoridade, ou seja, eu estou debaixo de uma autoridade humana que foi constituída pelo próprio Deus. Mas sou livre. Eu não sou escravo. Eu sou livre diante de Deus. Deus me fez um homem livre. Eu não devo absolutamente nada a ninguém. Os meus pecados já foram pagos na cruz do Calvário, pelo sangue derramado de Jesus Cristo. E eu sou filho de Deus. Como eu vou constituir um homem para estar à frente da minha vida? Como é que eu vou delegar poderes a um ser humano passivo de erros como eu, para estar à frente da minha vida, me assistindo nas minhas necessidades? Como é que eu vou colocar a responsabilidade da minha vida na mão de um homem, na mão de uma entidade, na mão de um demônio, na mão seja lá o que for? Porque tem muitas vezes que os seres humanos, eles precisam ter alguém para estar liderando eles. E eles precisam que esse alguém que esteja liderando, eles precisam ver, eles precisam ouvir a voz, eles precisam ouvir, né, o que eles precisam fazer. Precisa ter alguém para estar guiando eles, ditando o que eles têm que fazer todos os dias. Quando na verdade eu e você somos livres para tomarmos as nossas próprias decisões, para escolhermos os nossos próprios caminhos. E se ermos, né, o certo e o correto, é toda vez que eu vou tomar uma decisão, é colocar diante de Deus. Porque Ele sim tem o conhecimento do hoje, do amanhã, o que há de por vir. Ele é aquele que abre as oportunidades. Ele é aquele que cria as oportunidades. É Ele que traz o crescimento. Então, se eu tenho que colocar minha vida debaixo de uma autoridade, ou que seja debaixo dessa autoridade, que seja da autoridade de Deus. Amém. Que Deus esteja no governo da minha vida. Que o Senhor esteja no governo da minha família. Que o Senhor seja o governo da minha vida profissional, da minha vida financeira, da minha vida sentimental, da minha vida familiar, do meu matrimônio, da minha casa, do meu casamento, de tudo. Que Ele seja o governo. Como é que eu vou destituir o meu Deus para colocar o governo da minha vida na mão de um ser humano? Não consigo entender isso. Eu não consigo entender até hoje. Eu fico me questionando, eu fico observando algumas coisas e eu não consigo entender. Eu gostaria de entender, porque às vezes eu faço alguma reflexão e queria entender como é que tudo isso acontece, né? E é tão bom você ter experiências com Deus, é tão bom você ver Deus dirigindo a sua vida, é tão bom você ver Deus governando a tua vida, Ele traçando os teus caminhos, porque Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Né? Ele é o autor que escreve as nossas vidas todos os dias, né? Numa folha de papel, num livro. E como é que eu vou destituir o autor, né? O Criador, o Altíssimo,
de estar à frente, me conduzindo e colocar o meu destino e a minha vida na mão de um ser humano, meu irmão. Eu destituo Deus da minha vida e coloco um homem pecador para estar à frente conduzindo os meus caminhos. Logo, Israel vai pagar de novo o preço da desobediência. Logo, Israel vai passar de novo por necessidades. Logo, Israel vai se tornar escravo, submisso, vai ter que pagar impostos, vai ter que ser subjugado, prestar conta, vai ter que abrir mão das suas filhas em prol do rei. O rei vai ter autoridade total e absoluta sobre o povo de Israel. Ou seja, aquilo que me pertencia já mais não me pertence, pertence ao rei de Israel. Quando na verdade eu era dono de tudo aquilo que Deus tinha me dado. Eu acabo de abrir mão de todos os meus bens para colocar na mão de outro homem. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, sinceramente, irmãos, como isso pode acontecer na vida de um ser humano. Não era porque os filhos de Samuel estavam vivendo em desacordo com a palavra de Deus, né? Que estavam ali se tornando ali corruptos, estavam ali trabalhando, né, numa ganância desenfreada, aceitando o suborno, pervertendo a justiça, manipulando a mesma, né, de acordo com seus interesses pessoais. Homens que, na verdade, conviveram uma vida inteira com seu pai, mas não aprenderam absolutamente nada da parte de Samuel. Porque Samuel foi um exemplo íntegro de sabedoria, de obediência, de lealdade, de fidelidade a Deus. E eles não aprenderam nada. Todo esse tempo que eles passaram com o pai, Samuel, eles não aprenderam absolutamente nada. Samuel é um homem íntegro, reto, diante dos olhos de Deus. Também foi traído, assim como Deus falou para ele, assim como me traíram, traíram a você também. Envergonhado pelos seus próprios filhos, sangue do seu sangue, envergonhado pelo próprio povo de Israel. É lastimável quando a gente se depara com essa situação. E as coisas elas vão acontecendo e elas se repetem, né, ao longo dos anos, ao longo dos milênios, as coisas vão se repetindo, só muda os contextos, só muda, né, o momento, mas a história ela permanece a mesma. Não é isso? Eles descumpriram os mandamentos de Deus, os filhos de Samuel descumpriram, ignoraram, simplesmente se absteram daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles foram ensinados pelo seu próprio pai, que era honrar seu pai e sua mãe, porque naquele momento que eles estavam ali se submetendo ao suborno, à corrupção, que eles estavam sendo desleais, eles estavam ali naquele momento desonrando seu pai e sua mãe, quebrando um mandamento. Aqueles mandamentos que foram constituídos por Deus não era algo que você poderia fazer escolha, fazer ou não fazer. Os mandamentos eram para serem cumpridos, independente de quem seja que for. Esses mandamentos foram feitos para todo o povo de Israel. E eles estavam ali, vivendo de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito. Quebraram o mandamento de Deus, onde que ele diz, não furtarás, eles estavam furtando. O Senhor disse, não darás falso testemunho, eles estavam dando falso testemunho, segundo os seus interesses pessoais. Não cobiçarás nada do teu próximo, eles estavam ali cobiçando. Olha quantos mandamentos eles violaram. Olha quantos pecados eles trouxeram para as vidas deles, né? Quantas coisas ruins que eles aprenderam ao longo, né, do tempo, do seu crescimento, ao lado do seu pai. Eles não aprenderam absolutamente nada. Se corromperam. Se desviaram da presença de Deus. Quebraram os mandamentos.
foram desleais, infiéis, negligentes, filhos maus, indignos. Você tem honrado seu pai e sua mãe, queridos, assim como Deus nos deixou esse mandamento? Você tem respeitado seu pai, você tem respeitado a sua mãe, você tem honrado seu pai e sua mãe do jeito que eles merecem? Porque a palavra de Deus, ele não faz distinção entre pai e mãe, se o pai é bom, se o pai é ruim, ou se fez, se deixou de fazer, se abandonou, não abandonou. Essas questões não estão nesse momento em questionamento. Ele só diz o seguinte, que eu e você precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, independente do que eles sejam, independente do que eles foram, independente do que eles se tornaram para nós. A Bíblia não nos dá nenhum espaço para que possamos termos outro tipo de comportamento a não ser honrar o nosso pai e a nossa mãe. Não há questionamento sobre isso. Você tem honrado seu pai e sua mãe como eles merecem? Tem dado honra a eles? Você tem furtado? E quando eu digo furtado, não é uma questão somente do furto em si, porque muitas vezes você pode estar furtando de outras maneiras. A questão do furto, ela pode ser considerada em outras esferas, em outros momentos. O furto não é só o ato de furtar algo de alguém, mas você pode estar furtando de outras maneiras. E você precisa cair em si. Você tem dado falso testemunho para se beneficiar, você tem dado falso testemunho contra o teu próximo, para que você possa alcançar os seus interesses pessoais, financeiros, materiais. Quantos estão aí dando falsos testemunhos, acusando o próximo, colocando o próximo até atrás das grades, destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo casamentos, por falsos testemunhos. Simplesmente para alcançar os seus objetivos, para alcançarem, realizar os seus sonhos, buscar riquezas, bens materiais. E o inimigo trabalha, nessas questões. O inimigo ele vai criando essas circunstâncias, ele vai criando essa atmosfera, ele vai criando esse ambiente para que o Filho de Deus se deixe levar. E aí quando o camarada percebe, ele já está amarrado, ele já caiu no laço do inimigo. É complicado. Cobiçar algo do próximo, pecado. Não devemos cobiçar absolutamente nada de ninguém. Devemos nos satisfazer com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que Deus tem nos abençoado. Se a tua hora ainda não chegou, se a tua bênção ainda não chegou, não tem problema. Se do irmão já chegou, da irmã já chegou, amém. Se alegre com seu irmão. Dê glória a Deus pela vitória do teu irmão. Se alegre com ele. Porque aquilo que Deus te prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Porque tudo há de ser no tempo de Deus. Tudo tem que ser no tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diante desse fato gravíssimo, abre-se um precedente para Israel pedir um rei. Que eles acabam querendo, como é que eu posso dizer, justificar essa conduta pela má conduta dos filhos de Samuel. E se justificando dessa maneira, criando essa justificativa, para dar ênfase a esse pedido. É como Deus não estivesse governando da maneira que satisfazesse, que viesse a satisfazer Israel. E aí eles criam esse momento, eles criam
esse momento para destituir Deus do seu governo. Complicado. Seríssimo isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toma uma aguinha. E quando eles rejeitam a Deus, eles geram um sentimento, né? É aquele sentimento da ingratidão, gera o sentimento do desprezo, da indiferença, né? Do abandono, o sentimento de uma tristeza. A decepção é algo muito complicado. Eu imagino que Deus, naquele momento, ele se sentiu muito decepcionado, porque essa não era a atitude que ele esperava do seu povo. E com isso, eles destituindo a Deus do governo, eles perdem a condição de um povo escolhido, de um povo que estava debaixo dessa autoridade. Eles perdem aquela condição da vitória. Eles deixam de alcançar as vitórias. Eles deixam de ser prósperos. Eles deixam de ter livramento. Eles deixam de ter a paz, a saúde no reino, a fartura, a riqueza, a liberdade, o respeito, as bênçãos, os milagres. Eles abrem mão disso tudo, meu irmão. Israel abriu mão de Deus, escolhendo um homem para governá-los. Complicado, difícil de entender esse tipo de atitude. Mas nós podemos observar porque muita gente abre mão de Deus para que coloque as suas vidas na mão de homens. E toda ação gera uma reação, seja ela positiva ou negativa, né? Toda ação gera uma consequência. E ainda assim, mesmo Samuel advertindo o povo que ia gerar uma consequência negativa, Israel permaneceu indiferente diante de Samuel e permaneceu firme nos seus desejos, naquilo que eles colocaram nos seus corações, que eles gostariam, independente, eles não iam abrir mão, eles gostariam de ter verdadeiramente um rei à frente de Israel para governá-los. Ainda que eles voltassem a se tornar escravos, tivesse a sua liberdade condicionada, os seus bens. Cada um faz as suas escolhas. Todo dia nós fazemos escolhas. E quantas vezes, irmãos, destituímos Deus das nossas vidas por não estar de acordo com os nossos interesses pessoais. Porque quando eu vejo alguém saindo da presença de Deus, porque Deus não cumpriu, porque Deus não abençoou, porque Deus não sarou, porque Deus não libertou, e essa pessoa se vira contra Deus, se torna um inimigo de Deus, num ato de rebeldia, de rebelião, porque Deus não alcançou, porque Deus não realizou aquilo que ele tinha colocado diante de Deus. Quantas vezes os irmãos destituem Deus das suas vidas, porque Deus não está em acordo com seus interesses? Quantos vão buscar alternativas fora da presença de Deus para que eles possam realizar, para que eles possam alcançar os seus objetivos? Cristãos saindo da presença de Deus para servir os demônios, para se tornar espíritas, e tantas outras seitas, religiões, entidades. E aí você vai conversar e ele vai dizer: eu sou ex-cristão, estou afastado, me desviei da presença de Deus. Aí você vai olhar para a vida daquela pessoa e você vai observar que aquela pessoa está com uma vida completamente destruída, porque ele abriu mão da própria vida, porque Deus é a própria vida. Deus é a própria fartura, Deus é a própria
prosperidade, Deus é a própria felicidade. Como é que o ser humano pode abrir mão daquilo que ele tem de mais valioso na sua vida, que é Deus? E aí você fala, impossível. Não, possível, Israel fez isso. O mundo abre mão da presença de Deus para viver os seus próprios sonhos. O mundo se opõe a Deus. O mundo está em rebelião, em rebeldia, em desacordo, desobediente à vontade de Deus, fazendo com que a verdade de Deus se torne uma mentira, relativizando, ignorando a autoridade e a soberania do Altíssimo, se tornando rebeldes, se tornando opositores, se tornando inimigos de Deus. E acham que vão ficar sem uma resposta, assim como Israel teve uma resposta de Deus, aqueles que se colocam contra Deus receberão também uma resposta. Amém. À altura, óbvio, claro, mais do que certo. Então eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, não destituam Deus das suas vidas por nada. Porque não aconteceu da maneira que você imaginou, não culpe a Deus. Não coloque, sabe, a sua insatisfação sobre as costas de Deus, sobre os ombros de Deus, essa responsabilidade. Porque a vontade de Deus, ela se cumpre no tempo determinado do Senhor. Amém. O rei Davi, antes de assumir o trono de Israel, ele foi o sucessor do rei Saul. Ele levou 40 anos, ele foi ungido, ainda menino, e para que ele se tornasse efetivamente rei de Israel, levou 40 anos. Ele teve que ficar na torre de vigília, lutando, se desviando, né, contra as lutas, setas inflamadas, dificuldades, batalhas, até ele assumir, né, o reino de Israel, até a promessa de Deus se cumprir na vida dele. E às vezes você está esperando há um ano. O rei Davi levou 40. A mulher do fluxo de sangue levou 12 anos. E você fica reclamando porque passou um ano, passou 2, passou 3. Israel ficou no cativeiro 450 anos na servidão no Egito. Depois se rebelaram de novo, ficaram mais 70. Até Deus se lembrar de novo e conceder a liberdade. Amém. E aí o camarada em 6 meses, porque Deus não fez, Deus não aconteceu, porque ele orou, porque ele fez, porque ele vem à igreja sábado, domingo, ele está na igreja todo dia, porque Deus não abençoou ele, aí ele sai da presença de Deus, fala que Deus não gosta dele, sai aborrecido, de cara feia, chateado, falando mal de Deus, falando que Deus não é bom, que Deus não existe. Então ele não conhece o Deus que ele serve. Ele não conhece as escrituras de Gênesis e Apocalipse. Se ele conhecesse as escrituras e conhecesse o Deus que ele serve, ele não faria isso e nem pensaria dessa forma. Porque Deus é fiel e leal à sua palavra. Amém. Se ele fez uma promessa na sua vida, irmão, você não vai descer à sepultura sem antes ele cumprir com a sua palavra. Aleluia. Sem antes ele cumprir com a sua promessa. Porque ele é Deus, ele está acima da vida e da morte. Glória, glória a Deus. Ele tem autonomia sobre a morte e sobre a vida. Tudo está diante dele. Aleluia. Então por que está indignado, está insatisfeito? Descansa no Senhor, espera em Deus. Porque Ele vai te dar a vitória que Ele te prometeu. Eu creio em nome de Jesus. Eu quero só que vocês se lembrem aonde vocês estavam em determinado momento das suas vidas e onde vocês estão hoje. Quando Deus resgatou vocês, quando Deus recolheu vocês, quando Deus me alcançou, aonde eu estava e aonde eu estou hoje. Hoje eu estou muito melhor do que há X anos atrás. Hoje eu tenho paz, tenho tranquilidade, tenho serenidade, vivo na presença do Senhor, tenho alegria, não preciso das alternativas do mundo, não preciso dessas fugas. Deus me supre as minhas necessidades pessoais, amém. Deus supre as minhas necessidades físicas, emocionais, espirituais, financeiras. Ele vai nos suprir de tudo.
Porque ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Ou seja, as demais coisas são subjetivas, estão em segundo plano, não há importância, porque ele sabe as tuas necessidades, então ele vai suprir as tuas necessidades, assim como ele estava suprindo as necessidades de Israel. Amém. Porque ele era o Deus de Israel, ele era o Senhor de Israel, e ele tinha essa responsabilidade em suprir Israel em tudo, e supria. Só que Israel quis voltar à condição de escravo. Impressionante. Como tem tantos e tantos e tantos que eu conheço e que ouço alguns testemunhos que voltaram para o mundo, voltaram para a servidão, voltaram para a escravidão, voltaram para a lama que um dia Jesus retirou, resgatou da lama, resgatou do inferno, deu roupas novas, vestes limpas, deu banho, limpou, purificou, abençoou, tratou, mas ele continua querendo estar no meio da lama. Oh glória, aleluia! Ele gosta de viver na lama. Porque o porco é assim, né? Se você der banho nele, limpar e botar ele lá onde o porco fica? Lá no chiqueiro. Se tiver cheio de lama, ele vai se sujar todo. Tá limpinho, tomou banho, ele vai se lamear todo. Assim é o ser humano. Lembra-te da onde um dia Deus te resgatou, meu irmão. Não se esquece disso, não. Não seja, né, assim como Israel, né, adúlteros, prestando cultos a outros deuses, abandonando a Deus, buscando ídolos feitos pelas mãos dos homens, que nada poderiam fazer para ajudar Israel, nem libertar Israel do cativo, da escravidão. Quem está substituindo Deus na sua vida? Se há alguém ou algo que substitui Deus na sua vida, meu irmão, pare para pensar, volte para a presença de Deus, jogue por terra esse alguém ou algo que está substituindo Deus da sua vida. Nada nem ninguém é mais importante do que Deus na sua vida. Amém. Seu pai não é mais importante, sua mãe não é mais importante, seu esposo, sua esposa, seus filhos não são mais importantes, seus netos, sua casa, seu trabalho, seu carro, suas amizades, seus compromissos, seus estudos, todas essas coisas não são mais importantes que Deus na sua vida. A ordem é a seguinte: Deus, família, igreja. Deus está acima de tudo e de todos. Família vem abaixo, igreja, e por daí em diante. O camarada quer botar a família acima de Deus, quer botar o filho acima de Deus, quer botar o trabalho dele acima de Deus, quer botar o casamento dele acima de Deus, quer botar os seus filhos acima de Deus, quer botar os seus netos. Ele adora os seus filhos como se fosse um Deus, ele adora os netos como se fosse um Deus, ele se curva diante do seu patrimônio, ele se curva diante da sua riqueza, ele se curva diante dos seus bens materiais, ele presta culto a todas essas coisas que são absolutamente nada diante de Deus. Abre mão de ter uma vida saudável, uma vida espiritual abençoada. Esqueceram que quando morrerem, há dois caminhos. Há aqueles que vão herdar o reino de Deus no céu, a eternidade, e há aqueles que vão herdar o reino do inferno, em toda a eternidade. Qual o caminho desses que você quer escolher? Qual o caminho desses que você quer seguir quando você passar para o outro lado desta vida? Você quer ir para o caminho, ficar na vida eterna, na salvação, no reino de Deus, desfrutando das benesses de Deus, se regozijando nas misericórdias, na graça, na bondade, nas bênçãos de Deus? Ou você quer ir para o outro lado, para o inferno? Você tem que fazer escolhas. Você tem que pensar onde você vai passar o resto da tua vida, na eternidade. Você tem que pensar se teu filho é mais importante do que Deus, ou se teu dinheiro é mais importante do que Deus, ou o seu trabalho é mais importante do que Deus, ou você vai destituir Deus da tua vida para que algo, um desses quesitos aqui, uma dessas coisas que eu
eu trouxe agora para a igreja são mais importantes do que estar na presença de Deus. Não tem problema nenhum, você tem até o direito de escolher. Você tem até direito de escolher. Só que depois você vai ter, né, uma resposta com relação às suas escolhas. E aí você não pode se arrepender das suas escolhas, porque você não foi obrigado a fazer essas escolhas. Você foi livre, você teve o livre-arbítrio para fazer essas escolhas. Você colocou na balança Deus e teu filho, e teu filho teve mais valor do que Deus. Você colocou na balança teu trabalho tinha mais valor do que Deus. Você colocou na balança o teu casamento era mais importante do que Deus. A sua família era mais importante do que Deus. A tua riqueza era mais importante do que Deus. Os teus bens materiais eram mais importantes do que Deus. Os teus amigos eram mais importantes do que Deus. O mundo era mais importante do que Deus. Ou seja, quando chegar no momento da sua passagem, né, dessa vida para outra vida, você vai ter uma resposta das suas ações, das suas escolhas. E aí você não pode questionar Deus, você não pode ficar chateado com Deus. Porque a palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Do que adianta viver 100 anos na bonança, na riqueza, na prosperidade, não ter um resfriado, não ter absoluta nenhum tipo de problema, só vitória, mas passar uma eternidade no inferno? Ou já se esqueceram o que significa eternidade? Eu não troco. Eu te dou 100 anos, vai viver 100 anos maravilhosamente bem. O que você quiser eu te dou, você vai ter tudo que você quiser, o que você imaginar, tudo. Tudo eu vou te dar. Mas depois eu vou cobrar aquilo que é meu. Aí você agora que vai me pagar, porque eu já te dei algo, agora chegou a hora de você me pagar. Aí você vem comigo para o inferno. Tem gente fazendo esse tipo de escolha. Cada um sabe de si. Cada um sabe de si. Cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Amém? Você tem prestado culto de adoração a Deus? A quem você tem prestado culto de adoração, né? Essas questões, porque Israel queria se curvar diante do homem. Israel estava se curvar diante do homem, das imagens, de acender incenso para outros deuses, de copiar outras nações. Israel estava. Israel era apaixonado por isso. Eles queriam estar prestando culto de adoração a outras entidades, a Deus não. Tudo que Deus fez por Israel foi por amor. Tudo que Deus fez por nós foi por amor. Esperando nada em troca. Esperando só gratidão. Respeito, amor, temor, lealdade, fidelidade. Ele não está te pedindo nada financeiro, ele não está te pedindo nenhum bem material, não está te pedindo nada, né, além do razoável, além do que é justo. E o cara não consegue dar isso. Ele acha que é muito. E aí, como é que fica? Como é que a gente faz? Não sei como é que resolver esse problema. Deus quer de mim e de você fidelidade, cumplicidade, um reconhecimento, né? Aquela amizade, uma aliança de um pai para um filho, esse amor, né? Essa presença, essa companhia. Aí você observa lá no Novo Testamento, quando Jesus estava pregando o Evangelho, quando colocaram Jesus e o bandido lá, naquele momento lá, o povo escolhe quem? O bandido. O povo escolhe quem? Barrabás. Trocaram Jesus pelo ladrão. O ladrão tinha mais valor do que o próprio Filho de Deus. Tem misericórdia. Que Deus tenha compaixão, que o Senhor tenha misericórdia dessa humanidade. Isso há 2000 anos atrás. Imagina hoje. Como é que não seria? Se há 2000 anos atrás trocaram Jesus pelo ladrão e o outro vendeu Jesus lá por X moeda de prata, imagina hoje. Triste.
Avançamos na tecnologia, mas regredimos como humanidade. Avançamos na área tecnológica, mas regredimos como pessoas. Triste isso, cenário triste. Ver o ser humano regredindo. Era para o ser humano ter avançado, né? Ter crescido como ser humano espiritualmente. Mas não, o ser humano está regredindo. Mas daí você vai buscar na palavra de Deus, mas é o que era previsto para esse tempo. Que as pessoas estariam, e daí pior, não tem nenhum cenário que vai mudar essa história, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Amém. A palavra de Deus vai se cumprir, independente da vontade do homem ou não, independente do inimigo. O inimigo não tem autoridade nem autonomia para dizer o que vai ou não vai acontecer, porque toda autoridade, toda honra e toda glória pertence ao Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, do Altíssimo, Deus da glória. Não há outro. Por isso, queridos e amados irmãos, não coloquem jamais na balança Deus e seus interesses pessoais. Não façam isso. Não sejam negligentes, não sejam insanos. Não façam isso. Em nome de Jesus, eu advirto os irmãos, não façam jamais isso. Para que vocês não venham levantar a ira de Deus nas vossas vidas, nas vossas famílias, e até, quem sabe, nas gerações futuras. Porque a palavra de Deus diz que a ira dele atravessa gerações e a gerações. Por causa de uma atitude impensada, por causa de um ato impensado. Porque você fez algo que desagradou a Deus e que é algo muito sério. E que isso pode refletir nas gerações futuras da tua família, que vão pagar um preço por não ter cometido os teus erros, mas vão pagar esse preço, porque fazem parte da tua linhagem. Estejamos atentos aos mandamentos de Deus, estejamos atentos aos princípios da palavra do Senhor, estejamos atentos às leis, estejamos atentos aos estatutos de Deus, os decretos, as ordenanças, para que tudo vá bem em nossas vidas, para que não venhamos transformar as bênçãos de Deus nas nossas vidas em maldição. Ah, pastor, mas estamos na graça, amém, estamos debaixo da graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Mas Jesus disse, lembra que Jesus disse, eu não vim para abolir as leis, eu vim para cumpri-las. Eu não vim para abolir aquilo que já foi dito, aquilo que já foi constituído. Eu vim para cumprir. O fato de estarmos hoje debaixo da misericórdia e da graça de Deus não nos dá direito, né, de transpor, né, de irmos em desencontro com a vontade de Deus, aquilo que já foi estabelecido. Não nos foi dado essa autoridade. Não nos foi dado esse tipo de comportamento, essa autoridade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Estamos aqui para viver segundo a palavra de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com a palavra nesta noite, irmãos. Fique com Deus. Que estas palavras possam abençoar a vida dos irmãos. Que estas palavras possam abençoar as suas famílias. Quero deixar um abraço forte, apertado do pastor Jorge Henrique, do ministério da Igreja Evangélica do Divino Espírito Santo. Fica ligado nessa palavra, meu irmão. Não abra mão da tua comunhão com Deus. Não abra mão da tua relação com Deus. Não abra mão do teu ministério com Deus. Não abra mão desta aliança, desse pacto indissolúvel que foi feito na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz, quem é que pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Só nós mesmos podemos nos separar do amor de Deus, da presença de Deus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que você fique firme na presença do Senhor, que você viva segundo os princípios da palavra de Deus, que Deus possa abençoar a sua semana, possa abençoar o final de domingo, possa te dar uma semana de vitória, que se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem às 18 horas estaremos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Que Deus te amém. abençoe. Receba a bênção apostólica nesta noite, em nome de Jesus. Levante suas mãos, abra suas mãos,
para receber a bênção. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo santo de Deus. E que toda a igreja diga amém. A vitória é nossa, irmãos. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é sua, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe ao povo de Deus.